Bom dia, então, a todos, quem está chegando. Nós estamos aqui para o último encontro do Pampulha Território Museus, Formações na Pampulha. Esse que é um programa que é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico. E esse é o nosso quinto encontro. Já passaram aqui com a gente Lígia Segala, falando um pouco da fotografia do Marcel Gauthieroux, o Fernando Lara, sobre arquitetura modernista popular. Tivemos José Tabacou falando sobre o paisagismo, de Burle Marx. Fernanda Goulart falou um pouco sobre o trabalho dela, Urbano Ornamento e Lírica Geometria. E hoje com a gente nós temos o Alan Oziel, meu colega de profissão, historiador, e nosso colega de casa, né? O Alan é da Diretoria de Patrimônio e ele é atualmente o coordenador das políticas de patrimônio imaterial. Então, eu queria dar boas-vindas ao Alan. Hoje a nossa conversa vai ser em torno do processo de registro da festa de Iemanjá e dos Pretos Velhos, pensando um pouco esse diálogo com a questão do direito à cidade. E eu acho que antes de eu passar a palavra para o Alan, só queria reforçar o nome lindo desse dossiê que eles elaboraram, que também dá nome ao nosso encontro, Xeroguiné. E eu acho que essa erva guiné já é um convite muito lindo para esse encontro nosso hoje, que já diz de muita coisa, né? Não só de um processo, de um rito de comunhão em si, mas desse direito, dessa conquista de um espaço onde essa erva possa ser plantada, um espaço de encontro, de comunhão. Então, eu queria dar esse bom dia e bem-vindos a todos. E passar a palavra agora para o Alan. Bem-vindo, Alan. Obrigado, bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação enorme poder compartilhar com vocês, né? Estar aqui refletindo com vocês um pouco sobre esse processo de registro, né? Das festas, no caso das festas de Preto Velho e Iemanjá, o dossiê, né? O Xeroguiné, o projeto Xeroguiné, ele foi aí concebido para ser um estudo para elaboração de um dossiê do registro das festas de Preto Velho e Iemanjá. Especificamente hoje aqui a gente vai tratar da festa de Iemanjá, mas iremos também fazer uma reflexão aqui um pouco mais ampliada a partir dessa ideia de território, a partir dessa ideia de direito à cidade e trazer outros bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural de Belo Horizonte que são referentes ao povo negro, né, de Belo Horizonte, à cultura afro-brasileira de Belo Horizonte. Então, mais uma vez, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouco do trabalho que a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte vem fazendo, né, no sentido de ampliar a sua diversidade de bens que são reconhecidos como patrimônio cultural, da sua atividade de salvaguarda desses bens, né? Então, espero que nós tenhamos aí um final de manhã, né? Da agora para frente, aí bem prazerosa de diálogo e reflexão. E eu queria, gente, na verdade, começar fazendo algumas propagandas aqui, né? Queria pedir que vocês, e aí Guilherme e a equipe técnica, se puder compartilhar os links para a gente. O primeiro link, né, é o da diretoria do Patrimônio Cultural, né, da Diretoria de Patrimônio Cultural, dentro do site da Prefeitura de Belo Horizonte. Porque ali vocês vão poder encontrar informações sobre a política de patrimônio cultural de Belo Horizonte, e tem um material educativo muito interessante que nós estamos aí construindo, né? Um conjunto de materiais educativos sobre esses bens que são registrados, né? Então, nós temos lá um material educativo elaborado sobre os quilombos de Belo Horizonte, sobre as festas de Preto Velho e Iemanjá, sobre o Ilhéopô Lojucã, tá? Sobre a fotografia de Lambi Lambi também. E lá vocês vão poder encontrar informações sobre os projetos educativos da Diretoria de Patrimônio Cultural, né? O Expedições pelo Patrimônio. E um outro que eu queria compartilhar com vocês e pedir apoio aí na divulgação, que é do edital Quinto Prêmio Mestre da Cultura Popular de Belo Horizonte, um prêmio que dá uma satisfação enorme organizar, né? Elaborar esse edital e tocar esse concurso, que é esse concurso que visa identificar, né, mapear
e premiar esses mestres e mestras da cultura popular de Belo Horizonte, que são pessoas importantíssimas para a cultura de Belo Horizonte, né? Essas pessoas, muitas vezes, são aí a base, são a fonte inspiradora, é a fonte onde muitos artistas da nossa cidade vão ali beber para ter as suas criações. No último edital, nós tivemos 93 inscritos, 25 premiados. Esse ano, nós também premiaremos, né? Manteremos um número de premiações, são 25 premiações de R$15 mil cada. Então, portanto, se vocês conhecerem aí algum mestre, alguma mestra da capoeira, da benzeção, das tradições religiosas populares de Belo Horizonte, da festa junina, de algum ofício, algum raizeiro da medicina popular, pode indicar, né? As inscrições estão aí, foram prorrogadas até o dia 30 desse mês, e será um prazer cada vez mais receber inscrições, porque a gente está nesse mapeamento, cada vez mais buscando esses mestres, incluindo na nossa programação. Bom, um outro, estou esquecendo aqui, tem a colinha que eu vou acompanhando aqui, gente, depois eu esqueço dessa cola e vou tocando. Mas é importante divulgar o videozinho também que está no YouTube, que compõe, né, os programas do programa educativo, né, da Pampulha, né, no caso da Casa do Baile, o Casa Andante, que é o vídeo, né, que nós falamos sobre a festa de Iemanjá. Então, compartilhar com vocês esse vídeo, que ficou muito lindo, foi uma conversa muito boa com o Jorge dos Anjos e com o pai Ricardo, que é um dos organizadores da festa de Iemanjá. Bem, então, como a Ana estava comentando, né, logo no início, o nome Xerogné, né, ele é uma parte do nome do estudo para o registro desses festejos tão tradicionais em Belo Horizonte, festas de Preto Velho e Iemanjá. Xerogné, festejos sagrados nas ruas de Belo Horizonte. E é muito importante porque o nome ele traz essa relação simbólica plena de sentido para a comunidade afro-religiosa de Belo Horizonte, e que esse festejo está na cidade, está na rua. Então, traz a ideia do direito à cidade. E nós veremos que um dos pontos importantes, um dos pontos bem importantes desses festejos é o fato de ser público que está na rua, de lutar, reivindicar o seu direito à cidade, o seu direito de vivenciar a cidade, de viver e ser na cidade com suas características culturais, né? O registro das festas, né? Ele foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural em 2017, que foi favorável à abertura do processo de registro. Em 2019, nós tivemos o reconhecimento das festas de Iemanjá e Preto Velho como patrimônio material de Belo Horizonte. E foram registrados, né? As festas foram registradas no livro das celebrações, né? E no livro dos lugares. Esses lugares, no caso aí o Largo de Iemanjá, próximo à Praça da Alcimões, nós vamos ver, para quem está de fora e que ainda não conhece Belo Horizonte, nós vamos ver umas fotografias que dá para localizar bem ali onde é. E no caso das festas de Preto Velho, a Praça 13 de Maio, no bairro Silveira, em Belo Horizonte, também foi registrado no livro dos lugares como esse espaço que é referência e é a base para a realização dessa celebração, que é a festa de Preto Velho. Então, de novo, é mais um elemento aí que fala desse direito à cidade, de ser na cidade e ter um espaço na cidade que acolha a celebração e que compõe a identidade e a história desse grupo cultural na cidade. Não é? Bom, eu acho que é importante a gente dizer, eu acho que nesse momento, né, tão próximo ao dia 20 de novembro, e tão próximo também a vários casos de intolerância religiosa e racismo, dizer que essas ações, né, da Secretaria Municipal de Cultura, da Diretoria de Patrimônio Cultural, em relação à comunidade afro-brasileira, em relação às comunidades tradicionais de Belo Horizonte, isso está alinhado com uma série de outras políticas públicas
que foram construídas na cidade com a participação popular. Nós estamos falando do Plano Municipal de Igualdade Racial, nós estamos falando do Plano Municipal de Cultura, em que, em várias metas e eixos, a Secretaria de Cultura tem lá como responsabilidade tocar ações de valorização, preservação das culturas tradicionais em Belo Horizonte. Quando nós estamos falando das festas de Preto Velho e Iemanjá, especificamente no nosso caso aqui hoje da festa de Iemanjá, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de modos de vida, não é? Nós veremos um pouco a mais que a ideia de religião ela não se encaixa muito bem quando a gente está falando desses festejos, porque nós estamos falando de uma outra relação mais ampla do ser na cidade com os elementos que estão na cidade, que estão no meio ambiente. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa contextualização desses registros, né, desta celebração, num contexto maior de luta por direitos sociais pela comunidade negra de Belo Horizonte. Quando a gente pensa no patrimônio cultural, especificamente, é sempre bom marcar que o primeiro bem reconhecido como patrimônio da cidade, né, de Belo Horizonte, foi em 1995, aliás, dois, né? O Ilhéu Jucã, o terreiro de Candomblé de Belo Horizonte, o primeiro terreiro de Candomblé da nação Queto, em Belo Horizonte, e a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens, Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, lá no Barreiro, né? Foram os dois bens, à época, em 95, tombados, não se tinha o instrumento de registro, que é instituído em Belo Horizonte somente em 2004, com a Lei 9.000, e foram os dois primeiros bens a serem reconhecidos como patrimônio da cidade, muito também por uma mobilização do movimento negro, em prol do reconhecimento da contribuição para a formação cultural de Belo Horizonte que a população negra teve, né? Desde o Arraial do Curral del Rei, depois a presença toda na construção de Belo Horizonte, né? Conformando a nossa cidade, construindo a nossa cidade simbolicamente e materialmente, né? Então, é importante, eu acho, que a gente fazer essa contextualização, né? A gente está falando, quando a gente fala de território, de um espaço que é conquistado, que é significado, onde as pessoas estão presentes, se fazem presente e vivenciam aquele espaço, é importante rememorar essa luta. A gente não pode perder de vista que patrimônio está no campo da disputa, né? Da disputa simbólica, da disputa de identidade, da disputa por direitos, né? Pela luta de direitos. Então, é importante a gente fazer essa contextualização para pensar as implicações que estão aí relacionadas ao patrimônio cultural, as discussões de cunho sociais, de cunho étnicos, estão todas envolvidas quando a gente está falando de patrimônio cultural. Bom, pensando aí, falando do registro, esse registro, né, esse estudo Cherubim, ele foi muito peculiar. Ele foi um dos primeiros estudos em Belo Horizonte a ter uma intensa participação da comunidade, né? A Diretoria de Patrimônio Cultural ela fez a coordenação do projeto de pesquisa e um grupo de pesquisadores que contou com a participação de membros de várias casas, de vários terreiros de Candomblé e Umbanda de Belo Horizonte na feitura, na elaboração desse documento. Né? Pessoas que trabalharam desde o registro audiovisual, a elaboração do roteiro e realização das entrevistas, na própria elaboração do texto, um processo onde há um reconhecimento da importância de que esses detentores, essas pessoas que organizam e que vivem essa celebração, né, a festa de Iemanjá, gente, eu vou sempre às vezes falar essas celebrações, porque quando eu estou falando do Cherubim, eu sempre lembro das duas festas, né, as festas de Preto Velho e Iemanjá, e a gente depois chega na especificação da festa de Iemanjá. Mas o registro, né, o estudo como um todo, para essas duas celebrações, é o reconhecimento de que essas pessoas são a importância de que essas pessoas sejam os autores da escrita de suas histórias. São eles que sabem o que é importante dizer sobre aquelas festividades, essas celebrações, né? Pessoas que são detentores de conhecimentos que são
repassados de tradição, de geração em geração, mantendo uma tradição viva. Quando a gente está falando da cultura tradicional, a gente não está falando de uma cultura que é estática, que não muda. Ela muda, mas há uma preocupação na preservação da memória, da valorização e transmissão dessa memória que se faz no dia a dia, nas relações interpessoais que ocorrem cotidianamente entre os membros dessas comunidades. E que festividades como esta, né, da festa de Iemanjá e da festa do Preto Velho, são momentos em que essa transmissão ocorre, né? Ali estão envoltos no processo de realização da festa, do preparo da festa, do dia da festa e pós-festa, há uma série de práticas culturais fundamentais para a manutenção desses saberes, de cantigas, de alimentação, de indumentária, de história desses grupos, né? Então, são celebrações que são importantíssimas do ponto de vista da conservação, né, e da preservação do patrimônio cultural vivido, feito por essas comunidades, né? Então, um primeiro ponto que é importante destacar quando a gente está falando do processo de registro das festas, do projeto Cherogné, é isso. É a atuação muito forte da comunidade na realização dessa pesquisa, no direcionamento dessa pesquisa, em pensar e elaborar estratégias de preservação, apontar, né, para o poder público municipal caminhos e estratégias para valorização e preservação, para a continuidade dessas festividades, né? Eu acho que isso também tem quando a gente está falando dos mestres que são detentores, né, de saberes fundamentais para estas festas e para a tradição nas quais essas festas estão aí, as tradições nas quais as festas estão inseridas, são mestres e mestras que têm nessa lógica do notório saber, que são pessoas que detêm o saber e são mestres, com o saber acumulado ao longo dos anos e herdados, né, pelos seus antepassados, né? E é o reconhecimento de que essas pessoas sabem e devem falar o que é importante e o que deve ser mostrado para a cidade, o que deve ser valorizado, né? São pessoas aí, como eu disse, conhecedores do manejo de plantas, né, da alimentação votiva, da alimentação tradicional, dos saberes etnobotânicos, e esses saberes, né, e práticas culturais que extrapolam os limites das casas, né, dos terreiros, né, e das guardas de Congado também, muitas dessas comunidades e das pessoas que estão ali presentes, depois nós vamos ver uma fotografia, né, são pessoas que estão ali, que permeiam o mesmo corpo, são os mesmos corpos negros que permeiam ali entre a Umbanda, entre o Congado, né, são pessoas que têm uma relação muito forte com a terra e que vivenciam e fazem essas ações e que essas práticas extrapolam, como eu disse, os limites dos terreiros. Estão presentes aí no nosso cotidiano, por meio, né, dos chás, das simpatias, das benzeções, da culinária, os acarajés da vida aí, né, que são práticas, traços culturais que nós herdamos da cultura afro-brasileira dos povos tradicionais, dos povos de terreiro, né? Bom, queria pedir que vocês pudessem compartilhar as fotografias para a gente poder ver um pouquinho da festa de Iemanjá, para quem nunca pôde participar da festa. Pode passar. Bom, então, para quem é de fora de Belo Horizonte, nós estamos falando aí desse espaço, desse local, né? Em frente à Praça da Alva Simões, a gente tem aqui, então, o portal da memória dos Ossos dos Anjos, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre ele, a imagem de Iemanjá. Mais à frente ali a gente tem a casa... pode voltar? Você volta para mim, por favor, Guilherme? A gente tem, logo adiante, lá no fundo, na foto que não vai dar para ver direitinho, mas a casa do baile. Pode seguir. Então, nós estamos falando de uma festividade que acontece em Belo Horizonte
desde 1958, pode passar, uma festa que mobiliza vários terreiros de Belo Horizonte, tanto na sua organização, quanto para o dia da festa, uma festa que conta com apresentações artísticas e também tem as próprias atividades litúrgicas, né, sagradas, né, os terreiros fazem suas sessões em volta, ali ao longo da Avenida Otacílio Negrão de Lima. Pode passar. Pode passar. Quando eu disse, né, das tradições, né, e de saberes que são envolvidos, todos esses os preparos da festa, desde a confecção do barco, da forma das entregas, né, vamos pensar aí das oferendas, isso todos são saberes que são envolvidos e que são muito bem cuidados e preservados por essas comunidades. E quando eu disse que são momentos, né, a festa é momento de partilha e de transmissão desse conhecimento, a gente está falando muito do ensinamento, né, pelos mais velhos aos mais novos, de todo esse processo de preparo complexo que vai para um festejo como esse. Pode passar. Aí, de novo, né, a gente vê aí as flores, todos os ornamentos aí para a festa, junto com o barco. Pode passar. Essa foto linda. Gente, essas fotografias são de autoria do Ricardo Laff, que é o fotógrafo da Fundação Municipal de Cultura, nosso parceiro aí, que sempre tem feito vários registros. Lindo, lindo, lindo. Ricardo tem um olhar muito sensível, esse momento de fé, né, e contemplação de uma senhora a Iemanjá, ao elemento água, que daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Pode passar. Aí a entrega do barco, né, a Iemanjá. Essa foto, gente, eu queria chamar a atenção pelo aspecto. Primeiro, pela beleza dela, né, falo por si só, mas uma foto que tem muitas crianças aí, né? Pode passar. Seguida por essa outra, já falo disso. Essa aí, gente, são convites, cartazes das festas, né? Divulgação das festas aí. Então, um cartaz de 1981, outro de 84, uma festa que ela tem uma enorme tradição na cidade. Pode passar. Algumas fotos antigas, mas eu chamei aquela atenção, pode ir passando, viu, Guilherme? Eu chamei a atenção para aquela foto que tem as crianças, porque eu acho que mostra essa relação intergeracional dentro das comunidades afro-brasileiras, nesse convívio respeitoso e de transmissão. Essa foto, para mim, ela é fantástica, porque ela traz exatamente isso. A gente tem uma idosa, a gente tem uma criança, e a gente tem aí um jovem, né, que mostra bem essa relação que é muito bem preservada e cuidada e cara às comunidades tradicionais, da convivência entre gerações diferentes, exatamente pela transmissão do conhecimento, que é fundamental para a preservação dessa cultura, né? Ou dessas culturas, quando a gente está falando, então, dos candomblés e das suas vertentes e das umbandas, né? Eu acho que são fotos que trazem isso. A gente está falando de homens, mulheres, idosos, né, que são os mestres, são os mais velhos e os mais novos, nessa convivência de troca de saberes que vão aí possibilitar a preservação desses conhecimentos e dessas culturas, da musicalidade, então, portanto, dos cantos, dos toques, das indumentárias, que foram herdadas e são cuidadas, evidentemente, há transformações num longo processo, né? Mas que são cuidadas nessa relação entre as gerações. Isso é um traço muito importante nas culturas tradicionais e que, então, aí, a festa de Iemanjá traz isso, né? Quando eu disse, né, que o processo de pesquisa ele contou com os membros dos terreiros, é interessante porque muitos desses pesquisadores, e que são ali também
adeptos, né, do candomblé e filhos de muitas dessas casas ali que participaram e que participam da organização e que participaram dos festejos, isso também acaba que foi um processo, uma possibilidade de transmissão desse conhecimento, de uma outra forma, evidente, né? Mas ao o jovem pesquisador, a jovem pesquisadora está ali refletindo com o seu mais velho sobre aquela festa, isso também é uma forma de troca e que é muito importante que venha acontecendo cada vez mais, que são os próprios filhos das casas podendo falar de si, podendo falar das suas práticas culturais, né? Eu acho que uma ideia que a gente tem visto muito hoje é assim, olha, não se fala de nós sem nós. Nós vamos falar por nós mesmos, né? Tem os termos técnicos, tem os termos da academia, mas há uma série de elementos, incongruências que nós sabemos e que nós precisamos de desconstruir, de trazer para um outro lugar. Daqui a pouquinho eu vou falar de uma ideia de afrogênese, como Sheila Walker coloca, né? Da história contada pelos negros, uma história desde dentro. Né? Quando a gente, então, está falando da história da festa de Iemanjá, quando a gente fala do registro da festa de Iemanjá, do projeto Xiriguiné, a gente está falando de um estudo que foi feito nessa lógica da afrogênese, da história desde dentro. A história contada pelos participantes, que vão apontar ali exatamente esses pontos que são relevantes para eles, para a visão deles, e não na visão da academia, na visão do outro. Pode passar. Bom, agora vamos retornar, depois eu volto para falar da festa de Preto Velho. Esse elemento da festa, né, que é o fato da festa ocorrer ali, na Lagoa da Pampulha, né, isso é importante a gente destacar que, e aí começa a gente a refletir com a ideia de lugar, de território e também lugar, né? A Pampulha ele é um território, é um espaço que ele tem vários lugares, né? Entendendo a ideia de lugar a partir de Futuan, né? Que o espaço se transforma em lugar à medida que adquire definição e significado. A comunidade afro-brasileira, né, afro-religiosa, quando está naquele espaço reverenciando o orixá Iemanjá, o elemento água, está ali falando de uma relação muito profunda e íntima com aquele espaço, né, que é pela presença do elemento água, que constitui o ser. Né? E por isso eles estão ali para louvar. Ou seja, o território da Pampulha, né, de uma forma em geral, quando pensa na arquitetura de Oscar Niemeyer, em toda a questão paisagística, mas para essa comunidade o que importa ali é a presença da água. Né? Antes mesmo de 1958, já tinha indícios de que as pessoas estavam ali fazendo as suas entregas e oferendas para Iemanjá antes da própria organização e existência da festa. Esse espaço é um espaço importante para a comunidade, independente das construções que existem naquele espaço. É interessante chamar a atenção disso, porque nós estamos falando de um espaço que tem várias camadas de significações, várias camadas temporais, e que cada grupo acessa e transforma aquele espaço em lugares diferentes. É um território com vários espaços, é um lugar com vários lugares, digamos assim. Né? E isso é um outro elemento marcante. Então, nas tradições, nas culturas tradicionais, e especificamente quando a gente está falando da festa de Iemanjá, né, para a Umbanda e para o Candomblé, essa relação com o meio ambiente, que é estabelecida e é simbolizada ali naquele lugar. Essa relação é mediada pelo valor constitutivo do ser que aquele lugar traz para essas pessoas. Então, eu digo que a festa de Iemanjá e essa ideia de território, de direito à cidade, né, quando as pessoas vão para lá viver a sua cultura, elas não estão naquele lugar, elas são naquele lugar. Então, esse sentido de poder estar e ser nesse lugar, num lugar que ele tem usos diversos. E aí é importante porque a gente está falando da ideia de direito à cidade, de direito de transformar e construir a cidade simbolicamente. Né?
E a festa de Iemanjá, quando ela foi pensada em ser no espaço público, em, digamos, dar visibilidade para as manifestações que já aconteciam ali, ainda que as escondidas da polícia, antes de 58, né, antes da organização da festa, é uma forma dessa comunidade se colocar e falar, não, eu tenho direito a essa cidade, eu quero ser nesse espaço, eu não quero ficar escondido. Né? Então, essa festa, ela tem esse sentido que eu digo que é uma importância social de apontar o direito à cidade, de apontar e falar do espaço público, direito ao espaço público, né? Além do próprio sentido histórico que essa festa traz. Ela traz um sentido histórico importante, constitutivo para a identidade e conquista da comunidade afro-religiosa, da comunidade afro-brasileira em Belo Horizonte, e ela também é uma conquista, ela tem uma importância histórica, que é essa de dizer da contribuição que a comunidade negra tem na história de Belo Horizonte, na formação cultural de Belo Horizonte. Né? Por isso que eu fiz questão de contextualizar o registro dessa festa nesse cenário da luta pela comunidade negra, pelo reconhecimento da importância da sua presença na sua construção da história dessa cidade, na sua construção da identidade de Belo Horizonte. Não é? A gente pensa que a época da construção de Belo Horizonte, a população negra era imensa. Cadê as referências dessa população em Belo Horizonte? Né? A gente vai ver um caso um pouquinho mais para frente, que é o caso do Largo do Rosário, que vai tratar um pouco disso. E isso, então, portanto, tem a ver com a ideia de território, que é esse espaço geográfico que é transformado em lugar, que é apropriado, que é constitutivo da identidade dessas pessoas, então, que é esse espaço permeado, né, pelas relações políticas, econômicas e sociais dos grupos que estão ali, naquela porção de terra, construindo seus lugares, construindo a cidade. Ora de forma conflituosa, ora de forma harmônica, mas que estão ali. Né? Cabe ao poder público fazer a gestão desse espaço. Eu acho que projetos como esse Território Pampulha é fazer isso, é falar da gestão desse espaço, é falar da gestão da cidade, do espaço público, desses vários lugares que um espaço pode ter. Né? Lembro muito da ideia de guerra de lugares, de Antônio Arantes, quando ele traz isso, um mesmo espaço ele tem vários lugares. E a Lagoa da Pampulha, o conjunto arquitetônico da Pampulha, a Pampulha, o território Pampulha, conjunto arquitetônico, né? Paisagístico, cultural, de lazer, quer dizer, são vários lugares, são várias pessoas que atribuem sentidos diferentes para esse espaço. E essa que é a riqueza desse espaço, né? Cabe a gente, ou poder público, fazer a gestão desse espaço de forma que esses lugares possam coexistir, né? E momentos como esse, da gente trocar essa experiência, trocar essas ideias, fazer essa reflexão, é importantíssimo nesse processo de gestão desses espaços, desses lugares, aliás. Né? Então, eu acho que é por isso que tem tudo a ver com a ideia de território, né? As implicações, como eu estava dizendo. A festa tem essa dimensão simbólica para a comunidade religiosa, né? Aos adeptos ao candomblé e da Umbanda, e tem essas implicações políticas que também são importantíssimas a gente destacar. Né? Pode passar, por favor, o link da Festa de Preto Velho, só porque, como a gente está falando, e para as pessoas terem ideia, né, da Festa de Preto Velho, que acontece sempre no mês de maio, no final de semana mais próximo ao dia 13. Pode passar. Acabou. Aí um cartaz da festa, uma festa que acontece desde 1982, então um cartaz de 1984. Então são dois festejos que são muito importantes para a história da comunidade afro-religiosa de Belo Horizonte, né, para as comunidades de Umbanda e Candomblés. Pode passar. Tem uma foto de 1998, praça. Tá.
Pode voltar. Vamos voltar, daqui a pouco a gente avança para o Largo do Rosário. Bom, eu queria voltar só lá no portal da memória do Jorge dos Anjos, que está ali no Largo de Iemanjá, ou hoje ficou conhecido popularmente como a Praça de Iemanjá, né? Que é de fundamental importância dentro dessa lógica de marcar esse espaço e transformar como um território, como um lugar de referência para a comunidade negra, né? O Portal da Memória, na conversa que nós tivemos com o Jorge dos Anjos, na ocasião da filmagem para o vídeo da Casa Andante, Iemanjá, ele falando que o Portal da Memória ele é um contraponto à árvore do esclarecimento, na qual os negros escravizados tinham que dar a volta como para esquecer todo o seu passado, toda a sua cultura e vir para cá. Então, o Portal da Memória, que tem elementos aí, né, dos orixás, as insígnias, né, as ferramentas dos orixás, ele é esse portal da memória, esse portal onde eu me reconecto com a minha história, onde eu me reconecto com toda a minha ancestralidade, aonde eu lembro dessa ancestralidade. E aí, eu acho que é importante dizer, né? Eu estou falando de reconectar nessa construção de que, bom, se foi esquecido, eu estou fazendo aqui para a gente reencontrar. Quando eu estou falando do candomblé e da umbanda, e aí eu falei da ideia de religiosidade, que a ideia de religião para os candomblés, cada vez mais as pessoas têm dito, olha, isso não se enquadra, porque nada foi desligado, eu não tenho que me reconectar com o Deus, ele sempre esteve aqui, ele está, né? E no caso, quando a gente fala da festa de Iemanjá, essa reverência ao elemento água, é isso. Eu nunca me desconectei da água. A água está aqui no meu corpo, né? Isso é a extensão do meu corpo. Esse espaço é a extensão do meu corpo. Ele me constitui assim como eu constituo. Por isso que a ideia de lugar e a relação com a terra para as culturas tradicionais é fundamental, porque é a terra a qual se é formado, né, e tem esse contínuo de trocas de energia, né? Então, é uma relação muito profunda com o lugar. Então, esse espaço e esse reconhecimento desse espaço como patrimônio cultural é fundamental, né, para as comunidades tradicionais. E aí, eu queria passar para vocês as próximas fotos, que é sobre o Largo do Rosário, para a gente já ir fazendo um encaminhamento do final. O Largo do Rosário, gente, o que é o Largo do Rosário? Ainda no Arraial do Curral del Rei, né, que daria espaço para a construção de Belo Horizonte, localizado nas imediações aí da Rua da Bahia, com Timbiras, nós tínhamos a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e o cemitério, como de costume, no lado da igreja, o cemitério para o enterro dos irmãos do Rosário. Né? Pode ir passando. Uma localização para a gente ver aí, né? Álvares Cabral, Rua da Bahia, onde está circulado. Pode passar. Tinha, então, portanto, essa capela de Nossa Senhora do Rosário, que foi inaugurada em 1819. O que vocês estão vendo aí em tela são duas correspondências enviadas a Dom João VI pelos Irmãos da Irmandade, em 1807, pedindo autorização para a construção da capela, né, naquele determinado espaço, e para a construção e responsabilização de administração pela Irmandade do cemitério, que também foi construído ali, e aí então você tem o pedido de um lado e do outro lado a permissão real para que se pudesse ser construído ali. Pode passar. Aí uma planta, uma sobreposição da planta do Arraial do Curral del Rei sobre a planta da comissão construtora. A comissão construtora, eu digo, gente, da nova capital, né? Da cidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Aí uma localização nas imediações do que seria a capela, né? Pode passar. Aqui foto, a época da rua
que dava acesso, essa era a Rua do Rosário, e lá ao final, a capela de Nossa Senhora do Rosário. Pode passar. Aqui uma vista da capela, com o murinho da igreja. Pode passar. E essa é uma reconstituição do que seria a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi destruída em 1894, né, com a construção de Belo Horizonte. A comissão construtora derrubou a igreja e destruiu o cemitério também. Pode passar. Esse é um projeto que daqui a pouquinho eu falo, que é o Neglicidades. Guilherme, depois a gente passa nele, só para a gente não ficar muito distante, pode voltar. Bom, o Largo do Rosário, então, agora nós estamos num processo de estudo para o registro do Largo do Rosário. Esse pedido ele foi feito pelo Padre Mauro, que é o diretor do MUQUIF, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte. No seu processo de pesquisa, né, ele descobriu que a existência da igreja, da Capela de Nossa Senhora do Rosário, que foi destruída, e que não se tem nenhuma referência nisso, né, a não ser em alguns livros, como do próprio Bibi Barreto, tem outros livros de párocos que tratam isso, né, da época do Curral del Rei, que tratam da existência dessa capela, e que hoje a comunidade congadeira, sobretudo, e alguns dos candomblés e umbandas reivindicam esse lugar como espaço de memória, e que traz a gente uma reflexão super importante da forma como a gente pensa o patrimônio, da forma como a gente pensa a relação com o território, né? E tem a ver também com a ideia de conquista e de luta pelo direito à memória, né? Essa comunidade começa a reivindicar esse espaço, né? Embora não se tenha a existência mais da igreja, da capela e do cemitério, mas aquele lugar, ele é um lugar importante para a história dessas pessoas. Mas a gente fala, bom, mas não tem mais a capela. Como a gente faz? Como é que a gente preserva esse lugar? Bom, isso é quando a gente está operando na nossa lógica ocidental, na nossa forma de entender e conceber o patrimônio. Mas quando a gente adentra esse outro modo de vida, que tem uma outra relação com a terra, com o local, quando a gente começa a adentrar e pensar essas expressões culturais, esses modos de vida, em seus próprios termos, a coisa muda de figura. Aquele espaço foi um espaço onde houve uma troca de energia. Foi um espaço que foi sacralizado pela comunidade, pelos irmãos do Rosário, né? E que tem e que a comunidade congadeira hoje, e também, sobretudo, o pessoal do Umbanda, né, tem uma relação de respeito muito forte com um espaço onde os seus antepassados descansam, ou descansaram. Nós, no processo de entrevistas, entrevistamos aí na semana passada a Rainha Belinha, da 13 de maio, e a gente perguntou para ela, falou, mas Belinha, qual que é a importância desse lugar para vocês? Né? E ela falou, olha, é exatamente porque foram os nossos antepassados que estavam ali. Se estava e hoje não está mais, não tem importância. Foi um lugar de descanso. Né? E aí ela falou assim, não importa se eles já não estão mais plantados lá. Aí eu falei, Belinha, mas como é isso? Né? Por que plantados e não sepultados? Ela falou, olha, sepultados é estático. Plantado está em movimento. E ela foi um momento tão bonito, que ela falou, olha, a minha avó foi raiz, a minha mãe foi tronco, eu sou fruto. Olha a relação profunda com esse espaço, com esse lugar. Aquele lugar é o lugar, na concepção, né, da comunidade, de existência que possibilitou que essa comunidade exista ainda hoje, que os irmãos do Rosário aqui em Belo Horizonte exista. Né? Tem essa ligação simbólica e que é muito importante, que é da relação
com a ancestralidade que está naquele lugar, né? E na perspectiva da ancestralidade, sobretudo quando a gente está falando da comunidade congadeira, e aí a gente está falando de uma tradição banto, do povo banto, e para o povo banto a ancestralidade é muito importante, essa relação de passado e presente e futuro não é tão bem definido como é para a gente na cultura, na tradição ocidental. O passado e o presente e o futuro eles estão juntos pela ancestralidade, né? Os ancestrais interferem na vida hoje, são eles que possibilitam e dão orientação para a construção de um futuro. Então, portanto, aquele espaço ele é importante pela sua materialidade que está ali e que dá essa energia imaterial, essa inspiração, esse incentivo para a tradição, para a preservação e transmissão do conhecimento para essa comunidade. E esta foi a motivação da gente fazer, né, do Conselho ter aprovado o registro, a abertura do processo de registro para o Largo do Rosário, entendendo a importância e reconhecendo este modo de vida peculiar de um dos povos africanos que formaram e que formam a cultura brasileira e que formam a cultura de Belo Horizonte. Né? Então, tem um avanço porque a gente, na política de patrimônio, porque a gente começa a trabalhar nessas especificidades desses povos que estiveram, né, aqui, né, e que formam a nossa identidade. E, portanto, também é mais uma conquista, é a conquista de mais um território, de mais um lugar. É um espaço de Belo Horizonte que está sendo referenciado e transformado em um novo lugar. Né? De novo, a ideia do direito à cidade, que as pessoas se expressam e vivem, e estão e são nesse lugar, com sua plenitude. E este reconhecimento é importante porque você permite que as pessoas vivam ali da sua forma, que possam passar ali e fazer sua reverência, e que possam, sobretudo em Belo Horizonte, em que essa presença negra, né, ela foi encoberta e que agora está sendo desvelada, mostrando os lugares. Ó, esse lugar aqui foi importante, ele esteve no processo de constituição de Belo Horizonte, né? Nesse território em que essa igreja foi, a capela foi destruída para a construção da nova BH, mas que marca a presença do povo negro nesse local, nesta terra. Não importa se não há mais, mas está aqui, a energia está aqui. Então, a gente está falando dessa conquista pelo direito à memória, assim como são os quilombos de Belo Horizonte, né, que foram reconhecidos aí em 2017, o quilombo Manso, Nicus Caiango, o quilombo Mangueiras, né, no Arão Reis, o Manso ali no bairro Paraíso, o quilombo Teixeira Soares, no Santa Teresa, que estão, né, a família está presente em Belo Horizonte desde 1900, da década de 20, né, e o quilombo Luizes, ali no Grajaú. Esses grupos de pessoas que construíram Belo Horizonte, que trabalharam, que os seus antepassados trabalharam na construção de Belo Horizonte. Uma coisa importante, o processo do quilombo Souza, o seu Petronílio, que é o patriarca, ele veio para trabalhar na construção da matriz de Boa Viagem. Ele era carpinteiro. E nas pesquisas que a própria família fez, né, a respeito do seu patriarca, eles encontraram, né, nas ordens de pagamentos que tinha um trabalhador que não tinha nome. Todos tinham nome, tinha um que não tinha nome, o seu Petronílio estava lá. Então, há uma ideia de que possa ser o seu Petronílio, aqueles pagamentos, né, aquelas referências de pagamento ao seu Petronílio. Quer dizer, são pessoas que construíram Belo Horizonte, que construíram simbolicamente Belo Horizonte e que ainda estão, né, construindo, dando força para a construção da memória da presença negra em Belo Horizonte e que construíram fisicamente também, né? Foram esses grupos, esses antepassados que foram possibilitando que toda essa herança afro-brasileira chegasse e formasse a nossa cidade hoje, né? As suas culturas, as expressões culturais, como os sambas, né? Ali na região do bairro da Lagoinha, dos congados. Né? Então, essa presença negra que forma a nossa cidade
e que, cada vez mais, a gente começa a desvelar esses territórios negros, esses lugares negros na nossa cidade. Bom, eu acho que é um pouco isso. Agora, eu acho que a gente ainda tem um tempinho para a gente poder conversar. Espero que eu tenha conseguido colocar algumas questões para a gente pensar essa relação de patrimônio e território a partir das festas de Preto Velho e Iemanjá, especificamente de Iemanjá, né? Mas eu acho que a preocupação aqui era a gente fazer essa reflexão do que é essa relação de território, né, e patrimônio e direito à cidade. E estou aberto aí para a gente poder conversar um pouco. Alan, obrigada demais pela sua fala. Eu acho que você trouxe questões muito importantes assim, para esse encontro que está pensando a cidade, né? Pensando esse território Pampulha, mas pensando essa ligação com o espaço da cidade em si, né? E aí, eu queria só pensar nesse caso que você coloca do senhor Petrolino, eu acho muito interessante como ele é reflexo de um processo que essa cidade viveu, né? O senhor Petrolino veio, um sujeito que constrói uma matriz, né, uma igreja de matriz religiosa católica, e como ele, outros tantos sujeitos, outros tantos corpos negros que não tiveram respeito ao seu espaço de fé, né? Enquanto estavam erguendo igrejas, erguendo essa materialidade de fé cristã, tiveram a sua própria materialidade negada, né? E eu acho que isso é um processo muito interessante para a gente pensar a importância disso que você coloca do direito à memória na cidade, né? Porque Belo Horizonte Sim. é uma cidade que sofreu um processo de esquecimento, talvez quando você fala do portal da memória, é importante reforçar isso, né? Esse portal da memória está dizendo de um processo de apagamento, de esquecimento, também foi ativo na construção da nossa cidade, né? Ela vem de um plano político que praticou esse esquecimento, esse apagamento, né? Que enterrou os solos sagrados da cidade, com essa nova matriz de progresso, né? E essa história que se repete, né? Que faz parte da trajetória urbana dos belo-horizontinos desde a origem. E é interessante pensar isso, né? Uma cidade que expulsou essas práticas para as periferias também, né? Seja por uma questão de especulação imobiliária, que nega a esses sujeitos o direito a um acesso a um espaço nobre da cidade, né? Já que as práticas, as fés dos povos de axé necessitam de espaço, né? E como é que você tem esse espaço numa cidade em que o quilômetro, o metro quadrado tem o custo exorbitante que tem, né? Então, esses sujeitos vão sendo afastados para as periferias da cidade, também pelo preconceito religioso, como você coloca. E aí eu acho muito interessante a sua fala quando você reforça essa perspectiva do direito da cidade, que é um conceito que vem desde o Lefebvre, né? Esse autor francês, falando esse direito a reconstruir, construir, se inscrever, não só na superfície simbólica da cidade, mas na superfície material da cidade, esse reconhecimento dessa presença no lugar, né? E aí, pensando isso, da questão da materialidade em si, desses espaços como solos sagrados, desses objetos de fé como objetos sagrados, eu queria colocar uma pergunta que o Cássio coloca para a gente aqui no chat. O Cássio é coordenador da Casa do Baile, participou também do vídeo que Alan comentou. Se a gente tiver um tempinho, talvez a gente possa assistir juntos ao final o vídeo. E o Cássio coloca a seguinte questão: a Praça de Iemanjá sofreu ao longo dos anos muitos processos de ataque e de intolerância, fazendo até que a escultura fosse deslocada para dentro da lagoa. Ela está ao lado da Praça Dalva Simão, que é um projeto de Burle Marx declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, pouco conhecida e apropriada pela cidade. A própria Casa do Baile já passou por uma fase de degradação na sua arquitetura. O que isso diz de como nós, da cidade, lidamos com os nossos patrimônios? Isso melhorou? O que você acha que precisaria avançar? Ótima questão. Eu acho que o ponto principal, né, dessas ações de preservação e de estratégias continua sendo o diálogo, né? São esses lugares que estão ali sendo construídos e habitados no mesmo espaço e que precisam de dialogar, e que as outras pessoas e que outros modos de vida, outras referências culturais também possam conhecer e entender um pouco dessa história, e de que o processo de construção
né, e gestão da cidade, dos seus lugares de memória, dos seus lugares de lazer, sejam cada vez mais dialogados, né? Quando o Cássio traz a questão da violência, né, a imagem de Iemanjá, né, que passa para a parte da água, para dentro mesmo lá da água, né, a ser recuada, e que tira, a gente viu uma foto na apresentação, que tinha uma foto em que a imagem ela estava mais próxima e tinha uma passarela onde as pessoas podiam, né, dar a volta, ficar em volta ali da imagem, que depois isso, em virtude dos ataques, isso é deslocado para protegê-la, né? Fazer essa discussão de entender que as práticas culturais de matrizes africanas estão além de uma ideia de religião. Primeiro, falar da questão da intolerância, né? A gente tem que tratar disso, assim. É inadmissível que a gente tenha ainda hoje essa intolerância religiosa e essa perseguição e essa vontade de fazer que uma só forma de se relacionar com o sagrado prevaleça na cidade, né? A gente tem que ter uma postura firme contra isso, né? E a gente tem aí hoje, por exemplo, o projeto da Guarda Municipal, que é a rede de espaços sagrados protegidos, para que se possa denunciar rapidamente à Guarda Municipal, para que possa ali ser feita ali a atuação das pessoas que estão ali cometendo essa violência contra um território sagrado. Então tem que ter uma postura firme, mas tem que ter uma postura também de diálogo, de compreensão desse espaço, de mostrar que a gente está falando de modos de vida diferentes, de forma de ser diferente, de constituição, de concepção de espaço, de tempo diferentes, né? Que a formação cultural nossa, da cidade, do país, ela é diversa, né? E que isso atravessa e permeia todo o cotidiano da pessoa, na sua forma de falar, na sua forma de cozinhar, na sua forma de cantar, na sua forma de estar presente no território. Então, acho que essas ações de diálogo, né, elas são fundamentais nesse processo de preservação. Esse processo de pesquisa e divulgação também é muito importante, por isso, né, que eu até coloquei o linkzinho aí, compartilhei com vocês o link do patrimônio cultural no site da prefeitura, onde tem os materiais educativos sobre os bens culturais que são reconhecidos, né, e boa parte deles hoje estão relacionados à cultura afro-brasileira, para que as pessoas cada vez mais possam conhecer e se conscientizar e até mesmo se identificar com esses bens. Conhecer um pouco esse processo e se identificar daquilo, né? Entendendo como que aquilo, às vezes, está presente no seu dia a dia. Então, acho que esse processo ele é muito importante. Acho que tem que ter uma postura firme mesmo, né? De punição para as intolerâncias, para perseguição, estratégias de construção e gestão coletivas, com a participação social ampla desses espaços, né? E essas ações educativas. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigada. Estou vendo aí para Ricardo e Guaraci. Eu queria aproveitar que bom a presença de vocês. Dar oi a todos. Gente, se quiserem participar fazendo qualquer colocação, mesmo falando também sobre o processo, essa participação na festa, nesse processo de reconhecimento da festa como um patrimônio da cidade, fica o convite, tá? Pai Ricardo, pessoal, fica o convite aí no chat, podem ir interagindo. Alan, eu queria agradecer muito a sua resposta, e eu acho que você aponta um caminho muito interessante também, porque a gente está aqui no momento do encontro, que é uma ação educativa, né? E quando você aponta a importância também desse caminho, assim, pela ação educativa, né? E pela política pública, por esse instrumento de gestão, né? E eu acho interessante porque a gente está falando de patrimônio, é uma questão que caminha nessa linha do reconhecimento, né? Do pertencimento. E aí pensar, assim, de que modo a gente constrói em cima dessa noção, né, de que modo a gente dialoga com esse conceito, com essa perspectiva do reconhecimento, porque aquele patrimônio que não é reconhecido, que não é apropriado, talvez não receba o mesmo cuidado também, né? No caso da Iemanjá, é interessante a gente ver que, apesar dos múltiplos ataques que a escultura sofreu, os povos de Axé sempre se mobilizaram e, junto com o poder público, passou por diversas reformas, restauros, teve um processo de luta e de resistência contra esses ataques, né?
que é um caminho interessante também, que reforça isso que você coloca, né? E aí, outro ponto que eu acho muito bonito da sua fala, quando você falou desse solo como morada, morada dos ancestrais, a morada dos orixás, né? Então, essa perspectiva do sujeito que é com o espaço, né? Ele é no espaço e com o espaço. E eu acho que isso fica talvez como uma aprendizagem, e aí eu vou me apropriar de um termo que o Babalorixá Lincoln usa, de pedagogia. Então, são as pedagogias, né? Talvez os aprendizados que a gente pode ter dos povos de axé, de como a gente entende os nossos espaços por outra perspectiva, assim, porque nós somos com ele, né? Nós somos com esse corpo d'água, nós somos com o solo da cidade. Então, acho essa colocação que você coloca muito importante e fico feliz de estar aqui entre tantos representantes dessa luta aqui conosco no chat. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também para você. Pensando nessa questão de uma pedagogia, talvez, é uma aprendizagem que fica. Você falou no começo da sua fala sobre essa constituição de uma nova metodologia, né, para o processo de registro, que foi realmente um aprendizado e um novo processo de construir realmente junto com as comunidades tradicionais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, pensando que aprendizado, que pedagogia que fica para a diretoria de patrimônio como um todo desse processo. Que aprendizados que a gente pode pensar disso? Eu acho que a primeira situação a ser observada, Ana, é de realmente assim, de ter uma escuta atenta e sensível para perceber essas diferenças culturais que estão colocadas no nosso dia a dia. Né? De fato, respeitar e entender, se convencer de que a gente está lidando com matrizes de pensamentos diferentes, com culturas diferentes, né? Com noções de tempo e espaços diferentes. Né? Eu acho que a gente está num momento muito importante da efervescência das discussões sobre as identidades, onde a gente está sendo estimulado e desafiado a ter uma escuta generosa e pensar no que o outro está falando numa relação de empatia. Então, esse processo, primeiro, ele é isso, né? do que foi o chamado de autorregistro, que é isso. O que essas pessoas estão dizendo? Né? A ideia de materialidade, o que é a materialidade para eles? Porque quando se fala, né, historicamente, a ideia de patrimônio ela foi construída em torno do cal e pedra e as grandes edificações, que são ali depositários de saberes, de técnicas construtivas e tá. Mas há outras materialidades que são importantes. Né? A materialidade de um lugar que é um solo. Já não existe uma igreja. Já não se sabe se existe restos mortais. Mas esse espaço ele é sagrado, segundo, e ele é importante não só, até mesmo essa ideia de sagrado e da religiosidade, a gente relativizar isso. Né? Ele é constitutivo para essas pessoas que estão nesse espaço. Eu tenho que entender que eu não posso reduzir isso à ideia de uma religiosidade, a ideia de religare. Né? Não há nada desligado nas comunidades tradicionais. Está tudo junto, sempre esteve e está ali, constituindo. Então, de entender essas especificidades destas comunidades, do que eles apontam como o importante e referências culturais. E aí é o desafio da gente aprimorar, recriar, né, criar novos instrumentos, novas metodologias de pesquisa. A gente estava conversando, eu e o Marco Antônio, que é o meu parceiro de trabalho lá na Diretoria de Patrimônio Cultural, Letícia também, que é outra historiadora, companheira nossa lá, e estamos aí fazendo as entrevistas. Pai Ricardo, acho que participou da nossa última entrevista, e é uma coisa assim, até a ideia da entrevista é uma coisa diferente, porque, bom, nas comunidades tradicionais, não é uma coisa meio assim que eu falo e o outro responde. Ele é um processo de diálogo, ele é um processo que tem que ficar atento ao que está sendo colocado, que está sendo
pautado na conversa, porque a resposta não é direta, né? Então, até essa forma de trabalhar com os depoimentos, com as informações que os mestres e mestras estão trazendo, a gente tem que repensar, né? E entender que a história, né, que eles estão contando, quer dizer, quando Bela fala assim, olha, Bela, qual que é a importância aqui, a diferença de estar sepultado e plantado, é isso, a resposta dela, a minha mãe foi raiz, a minha avó foi raiz, a minha mãe é tronco, eu sou fruto, isso é a resposta, de colocar e de trazer essa forma de se comunicar para dentro do instrumento, porque é assim que se ensina, é assim que se vive, é assim que a noção de tempo é construída e é vivenciada, experienciada por essas comunidades. Então, trazer isso para dentro desses instrumentos, trazer essa forma, esse formato para dentro dos estudos é fundamental, porque é só assim que a gente vai começar, de fato, a mostrar que nós estamos lidando com outras culturas, né? Que estão muito além só de uma questão de oração, que ela está presente na forma de se alimentar, na forma de se relacionar com o outro, na forma de estar e ser na cidade, né? Então, não sei se eu respondi, Ana, assim, mas eu acho que é um pouco por aí esse desafio, né? E que aí, talvez, as pedagogias, né? Esse aprendizado que fica nessa confluência com as comunidades tradicionais. E como que cada vez mais o poder público ele vai adequando os seus instrumentos a essas especificidades que estão na cidade, né? A cidade é múltipla. As cidades, né? Belo Horizonte são cidades, né? São vários lugares que estão ali, ela é diversa, e é importante, portanto, a gente pensar na gestão dessa diversidade também. Eu acho que uma forma é essa, a gente adequar os nossos instrumentos administrativos, jurídicos, né? A nossa forma de dialogar com essas diferenças, entendendo as comunidades em seus próprios termos. Nossa, Alan, incrível. E realmente é interessante você apontar isso, né? Essa gestão da diversidade, quando você fala em comunidades, em cidades, a gente está falando de pluralidades aqui, mesmo dentro dessa categoria, que a gente acaba usando uma categoria única de povos de axé ou de povo de terreiro, a gente está falando de vários povos, de várias nações, de várias casas, de várias tradições, né? E é interessante pensar como... Pode falar. O caso do Largo do Rosário, ele é lindo para mim por isso, porque ele chama atenção para uma especificidade, algo que é central para a cultura banto, que também é vasta, né? São vários povos bantos, mas, quer dizer, a gente está especificando, a gente está falando, olha, negro não é tudo igual. O povo negro são os povos negros que formaram, que estiveram na formação dessa cidade. É diverso, não é tudo igual, tem diferença, né? Dentro do povo de axé tem diferença. E quando a gente começa a entender e a identificar e a valorizar e a mostrar essas diferenças, eu entendo isso como um avanço, isso é muito importante. De novo, a ideia de território. A gente está construindo e conquistando territórios materiais e simbólicos. Exato. E aí é interessante pensar também no seu relato, como dentro dessa diversidade de tradições tão distintas, tem uma união em torno de uma luta por essa conquista, né? E assim, fica um legado muito importante para a cidade isso, né? Que a conquista de um é a conquista de todos. E eu acho, pensando a própria trajetória da Praça de Iemanjá em si, né? Você mesmo disse na sua fala como esses ritos, essa celebração em torno desse corpo d'água já acontecia muito antes desse reconhecimento, né? Só que ela era fragmentada. Cada casa escolhia um cantinho ali em torno. Então, pensar a importância da existência concreta desse lugar, onde está sendo acolhido uma série de tradições distintas que estão fazendo seus próprios usos também desse espaço, né? Então, esse aprendizado que a gente tem de como pode ser feita essa gestão da diversidade, de fato, né? E através de uma luta da comunidade, né? Do público, uma luta civil e como o poder público reage a essa luta civil. E eu queria até ouvir, pode falar, Alan. Aí é importante, Ana, a gente dizer, chamar atenção porque eu trouxe lá no início. Essa construção, ela está pautada em diversas dimensões.
nos planos municipais de igualdade racial, no plano municipal de cultura. Quer dizer, essa luta pela memória e pelo reconhecimento, ela se dá em diversos campos, né? Da construção da cidade. A gente está falando de construções legais, do ponto de vista jurídico também. E é importante que se respeite isso. E por isso que eu fiz questão de trazer isso logo no início, porque, enquanto poder público, nós estamos falando de compromissos que foram assumidos com a comunidade, com a sociedade civil, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer em discussões como essa, pautar e fazer essa contextualização, sabe? Com certeza. E até assim, é importante reforçar isso, né? Porque o conceito de direito à cidade, ele não está falando só do direito a circular na cidade, a estar na cidade, mas o direito à esfera a tomada de decisões, assim, né? Se inscrever nesse espaço de fato decidir os rumos simbólicos e concretos do território, né? E acho que é uma fala que você escolheu abrir esse encontro nosso muito, muito bem. Fico muito feliz de ter a oportunidade de ter essa troca com você. Como a gente está um pouquinho apertado já de tempo, eu queria ver se a gente passava o vídeo, porque você mencionou, nós temos aqui conosco o pai Ricardo, que participou também do vídeo. Acho que seria uma chance legal da gente assistir todos juntos essa ação que a Casa do Baile encabeçou. Pode ser, Guilherme? A gente pode assistir aqui juntos? O pai Ricardo também fez um comentário aqui. Enquanto o Guilherme vai colocando, eu vou ler para todos. Ele falou que a Praça de Iemanjá, antes de ser um local de celebrações, é a extensão dos terreiros. Então, com essa fala do pai Ricardo, eu queria convidar todos para assistirem, então, conhecerem esse espaço, que é essa extensão de cada um dos terreiros que existem na cidade de Belo Horizonte, esse espaço de fé e de celebração, dessa perspectiva mais ampla, né, que o Alan coloca. Quando quiser, Guilherme, pode colocar, tá? Olá, meu nome é Cássio. Sejam bem-vindos a mais uma atividade educativa da Casa do Baile, o Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. A casa integra o conjunto moderno da Pampulha, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, na categoria Paisagem Cultural. Hoje vamos compartilhar com vocês o Casa Andante Iemanjá. No projeto Casa Andante, conhecemos um pouco melhor os arredores da Casa do Baile e sua inserção no território da Pampulha, um território que é múltiplo. As manifestações referentes à presença de Iemanjá na Lagoa da Pampulha são tão antigas quanto a própria história da Casa do Baile e são um importante marco histórico deste importante território afro-sagrado da capital mineira. A primeira escultura de Iemanjá foi realizada em 1982 pelo artista José Sinfronini, em mármore sintético branco. Em 1988, a fim de proteger a escultura, ela foi posicionada dentro da lagoa e substituída por outra de bronze, um material mais resistente. Em 2007, o artista Jorge dos Anjos realizou o Portal da Memória, uma espécie de moldura para a escultura, usando referências dos povos de culturas de matrizes africanas da cidade. Desde então, a Praça de Iemanjá se consolidou como um importante ponto turístico e local de celebrações. Em 2019, a Prefeitura de Belo Horizonte registra e reconhece as festas de Iemanjá como patrimônio cultural da cidade de Belo Horizonte. Iemanjá é a senhora das cabeças, é que nos abastece. Iemanjá que faz a gente estar junto, né? É a senhora das águas, é a rainha das águas. E é importante falar nisso, bem à beira da água.
falar sobre a festa de Iemanjá como patrimônio é falar sobre a presença do povo negro em Belo Horizonte. Um povo que construiu e constrói essa cidade cotidianamente, com seus modos de falar, com as suas celebrações, com seus rituais, com seus festejos, né? Trazendo todos os seus saberes, trazendo todo o seu povo, trazendo toda a sua ritualidade, suas cores, seus cantos, suas danças. Os terreiros vêm para um espaço sagrado, vêm para esse espaço aqui como extensão de suas próprias casas, sabe? Porque aqui se canta, se defuma, se incorpora, se dá passe, e isso há mais de 60 anos. Sacralizando esse local aqui como um lugar de resistência, um lugar de visibilidade, de uma cultura, de uma cosmologia, de entender a natureza, o espaço e os corpos humanos que transitam por aqui. Essa obra surgiu num convite da Prefeitura de Belo Horizonte em 2007, mais ou menos em 2006, foi por uma reivindicação dos terreiros de Candomblé, de Umbanda. Eu procurei fazer uma representação de Oxalá e Iemanjá, na ponta de Caiogum, na outra ponta Xangô, descendo aqui Inhansã, Exu na base. Do lado de cá é Oxum, Odé, Oxóssi. Aqui embaixo, Exu de novo. É um portal que traz essa rememoração, reaviva toda essa herança ancestral. E quem guarda isso de fato são os terreiros, são as casas de santos, são os terreiros, é a religião que vem guardando todos esses anos essa memória. Hoje a Praça de Iemanjá, o Portal de Iemanjá e a imagem de Iemanjá fazem parte desse espaço sagrado, não só pelo culto a Iemanjá, pela festa de Iemanjá, mas pela existência de água. A água é sagrada para nós. A festa de Iemanjá foi reconhecida juntamente com a festa de Preto Velho em 16 de outubro de 2019, a partir de uma movimentação, uma articulação, uma demanda do povo de santo de Belo Horizonte. É uma festa que já acontece nessa região da Pampulha há mais de 60 anos. E é importante falar que essa tradição é trazida através dos nossos mais velhos, que antes até da Pampulha mesmo, já se reverenciava Iemanjá nesse local, através de várias casas, vários axés, várias tendas, vários terreiros em volta aqui da região da Pampulha, que também é um local que tem vários terreiros ao redor. E todos se reúnem para estar aqui no dia 15 de agosto para louvar Iemanjá. Esse espaço é importante para a tradição de matriz africana, porque aqui, fazendo reverência à água, ao orixá Iemanjá,
os religiosos de tradição de matrizes africanas são aqui nesse espaço, se fazem presente, mas são em sua plenitude, com a sua história, com as suas referências culturais. A Iemanjá é colocada ao lado de grandes conjuntos arquitetônicos do tamanho que ela é. Nós temos a Casa do Baile, nós temos um museu, nós temos a Casa de Juscelino Kubitschek. Então isso coloca um povo de terreiro no mesmo lugar que os outros. Então nós estamos aqui falando hoje, nesse momento de Iemanjá na Pampulha, ou a Pampulha em Iemanjá. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem conhecer as nossas outras atividades educativas no site do Pampulha Território Museus. Fica ainda o convite para, quando der, e respeitando todos os protocolos de funcionamento, você venha nos fazer uma visita. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve! Obrigada, Guilherme. Gente, eu acho, seguindo para dar um fechamento aqui no nosso encontro, infelizmente, né? Mas acho que esse vídeo é muito bonito em algo que a gente pode ver aqui juntos, que é a Pampulha reconhecida como patrimônio da humanidade, como paisagem cultural, né? E quando o pai Ricardo, no vídeo, fala da inserção desses corpos humanos, desses sons, dessa diversidade, da defumação, como que a paisagem cultural se transforma, né? Como ela ganha essas outras camadas que o Alan estava falando. E aí eu perguntei ao pai Ricardo se ele queria fazer mais algum comentário sobre esse espaço como extensão dos terreiros, e ele fez um comentário aqui, eu vou ler para vocês, mas vou deixar um convite, pai Ricardo, se você quiser abrir o seu microfone para fazer então o fechamento aqui com a gente também, acho que seria legal ouvir de você. Vou ler o seu comentário. As práticas são contínuas para além dos olhos e do dia da celebração em si. É um lugar de encontro, de cura e confluência dos corpos com a subjetividade permanentemente, assim como são os terreiros. Pai Ricardo, se você quiser abrir o microfone um pouquinho. Não sei se você está podendo abrir o microfone. Bom dia, a bênção, salve Maria. Agradecer, né, o convite para poder, né, partilhar. E é isso, acho muito importante essa ação do patrimônio. Já doido aguardando para ver como vai ser do outro bem registrado materialmente, que é a Praça de Preto Velho, que a gente vai ganhando aí robusteza na materialidade do nosso sagrado. E essa materialidade grande, tal qual como os olhos conseguem ver as outras diversidades religiosas ou os outros espaços públicos, essa robusteza material dos nossos espaços sagrados começa a ganhar espaço e esses corpos dessa subjetividade começam a ter, como eu falo, tranquilidade para os seus atos, tranquilidade, né, para a sua louvação. Nós, povos de terreiro, de comunidade, nós temos vários códigos, várias formas de nos cumprimentar, de cumprimentar o sagrado, a partir de gesto, a partir de posicionamento de corpo. Então, quando a gente tem reconhecido e protegido essas formas físicas tão grandes quanto as outras diversidades, né? Porque a gente tem um monumento a Iemanjá daquele tamanho que os Anjos fez, nós temos uma praça inteira, então isso
nos dá essa tranquilidade de eu passar em frente a Iemanjá, ali, a Lagoa do Iemanjá, com a mãozinha no chão, e tomar a benção. Isso me dá tranquilidade, passar aquela encruzilhada em frente em Saravá e Exu, né? Então, é muito bom que se tenha mais condições de fazer mais materialidade tão grande tem nos espaços públicos, que a gente possa fazer também, mais também, porque essa visibilidade ela é importante também. Então, eu quero agradecer o Patrimônio, agradecer o Alan, agradecer você, viu, Preto? E falar que estamos à disposição aí. Acho que é isso. Não quero estender muito, não. Obrigada, Pai Ricardo. Acho que a sua Obrigado, fala Pai traz um Ricardo. fechamento muito legal para o nosso encontro, né? Alan, se você quiser, vou passar a palavra para você, se quiser fazer uma palavrinha final para a gente se despedir. Ok. É só mesmo agradecer, né, a presença de todos e todas que estiveram aqui, para ouvir e compartilhar um pouco com os comentários, né? Agradecer ao Pai Ricardo e a toda a comunidade afro-religiosa de Belo Horizonte, que vem dialogando com o poder público nessa gestão desses espaços, né? Desses lugares. Porque é só com o diálogo que a gente vai, de fato, conseguir, com a participação social, que a gente vai conseguir construir uma cidade que seja mais democrática, uma cidade que esteja preparada para poder acolher, né, a diversidade ou as diversidades, né, presentes nessas cidades, nessa cidade que é cidades. Eu me lembrei muito de Ítalo Calvino, uma cidade com várias cidades. E eu acho que é um pouco por aí, é só com essa participação, né? Isso não quer dizer que não teremos desafios, são muitos desafios, porque a gente tem que desconstruir uma série dessas nossas preconcepções herdadas de um sistema colonial, de um sistema racionalizado, né? E a gente tem que aprender com essas diversidades dos povos de matrizes africanas, com os povos indígenas. É só com o diálogo, é só com escuta generosa, é só enfrentando esse desafio que a gente vai construir uma cidade, de fato, diversa, plural e democrática. Então, muito obrigado, boa tarde para todo mundo, bom dia ainda, né? E que tenhamos aí uma ótima semana aí, que saímos daqui com muitas ideias boas na cabeça para poder discutir e provocar uns aos outros a respeito das diversidades. Fala ótima, Alan. Obrigada. Valdir agradece aqui também nos comentários, fala que esse encontro foi muito importante e rico. Obrigado pelos depoimentos e pelo compartilhamento de ideias. Valeu demais e axé. Estamos recebendo vários abraços aqui, agradecimentos. Alan, agradeço de novo você ter topado esse convite para conversar com a gente. E, pessoal, esse vídeo, assim como os outros 4 vídeos dos nossos encontros de formação, vão estar disponíveis no YouTube da Fundação Municipal de Cultura. Quem quiser acompanhar por lá, depois convidar mais gente a assistir, é só vocês acessarem por lá. E vocês podem acompanhar a programação do Pampulha Território Museus pelo site, que está lotado na PPH. A gente agradece muito a todos e eu queria se despedir agora. Vou colocar uma Alcione para dar tchau. O que vocês acham? Enquanto a gente despede, fiquei com figa de Guiné na cabeça durante a nossa conversa. Então, queria agradecer de novo a todos e vocês vão receber o certificado desse encontro por e-mail. Então, tchau, gente. Obrigada pela sua manhã. Tchau, tchau. Muito obrigado.